Olá a todos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa Seguindo Jesus. Nesse dia 3 de março de 2020, é uma alegria estar aqui ao serviço da evangelização nessa rádio tão querida que é a Rádio Philly, com pessoas maravilhosas. É uma alegria fazer parte dessa família. E meu nome é Pedro Vitor, sou empresário, também missionário da comunidade católica São John Newman em Filadélfia, aqui ao serviço da evangelização. Então entramos na Quaresma, tempo de oração, de penitência e conversão, tempo de mudança de vida, tempo de refletir nosso relacionamento com o Senhor, com as pessoas mais próximas que nos relacionamos, né? E refletindo nas leituras de hoje da missa, né? O Senhor vem nos ensinar como rezar, como orar, como nos dirigir a Ele. Porque muitas vezes nós pedimos tanta coisa e pedimos mal, e pedimos tanta coisa que não é necessária e esquecemos de pedir o necessário, que passa na realidade de pedirmos ao Senhor o mais importante, que é sermos felizes, sermos realizados, ter paz, a paz. Tem coisas que o dinheiro não compra, a felicidade, a paz, os dons de Deus são gratuitos. E às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. O que a gente precisa é algo que o Senhor, nos seus mistérios, se revela, nos mostra o caminho da verdadeira felicidade. Então, hoje o Salmo da missa de hoje diz: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Olha só, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. E o Salmo continua: comigo engrandecei ao Senhor, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, Ele me enviou, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Que profundidade esse salmo! Isso foi saído de um coração com uma profunda experiência com Deus. De todas as angústias, o justo é socorrido pelo Senhor. Justo, aquele que vive na justiça, que vive na obediência, que vive na amizade com Deus. Porque ser justo no mundo de hoje não é você ser um justiceiro, de você fazer a vingança contra alguém que te deu prejuízo ou te fez mal. Não. O justo é você colocar toda a sua vida, toda a sua existência sob o controle do Senhor.
sob a autoridade do Senhor. Uma pessoa justa, ela não teme a nada nem ninguém, porém, ele sabe que a sua confiança, a justiça de Deus vai operar em seu favor. Então, a angústia, as angústias da vida, as angústias do nosso dia a dia, os problemas que vão aparecendo, acontecendo, o Senhor nos livra, o Senhor faz a justiça, o Senhor é Ele que está no controle de tudo. E a nossa confiança nele é, por dizer, a nossa parte. Não querer fazer justiça com as próprias mãos, muitas vezes é isso. É deixar que Deus, Ele mesmo, faça a justiça. Por isso, justos. Aí no Evangelho da missa de hoje diz: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes de vós o pedir. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, o Senhor nos ensina a rezar. Essa oração do Pai Nosso, não é algo extraordinário, tão profundo. Como eu dizia, às vezes pedimos coisas que não são necessárias, esquecemos de pedir o necessário. São John Newman, um dos santos da igreja que mais impactou a minha vida, ele tinha uma oração bem simples. Ele dizia: Senhor Jesus, dai-me santidade. Olha que profundidade. Eu não pedia dinheiro, eu não pedia saúde, eu não pedia nada a não ser: Senhor, dai-me santidade. Que extraordinário. Eu peguei essa oração para mim e faço muitas vezes. E também uma oração que eu aprendi e que tem feito sinais extraordinários na minha vida, e hoje eu faço todo dia, é: Senhor, dá-me a graça de ser feliz. É isso que a gente tem que pedir para o Senhor: santidade e a graça de ser feliz. Santidade porque vamos estar no caminho de Deus, do Senhor, fazer a sua vontade, viver uma vida equilibrada entre Deus, família, trabalho, comunidade. Ser feliz com santidade. Que extraordinário. E não pode haver definição mais profunda que você ter a esperança de ter uma vida feliz e santa. É algo que nos dá alegria, que nos dá esperança,
né, de realmente conseguir ultrapassar todas as dificuldades que se colocam na nossa vida. Então, o Senhor nos veio ensinar a rezar hoje. Profunda oração do Pai Nosso. Né? No domingo passado, as Escrituras da Santa Igreja falaram da criação do homem, né? Também da queda de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, comeram da árvore do bem e do mal, quiseram ser como deuses. A tentação passou mais por isso aí do que propriamente comer da árvore, porque eles tinham muitas outras maçãs, muitos outros frutos que eles poderiam comer. Então não era fome. O desejo que Satanás colocou no coração de Adão e Eva foi: se vocês comerem, vocês serão como deuses. E também as Escrituras de domingo falavam da tentação que o Senhor passou os 40 dias do deserto, né? As tentações que Satanás apresentou ao Senhor, né? A fome, o desejo de poder, ao ponto de dizer: se você se atirar desse penhasco aqui, os anjos de Deus vão te segurar. Olha, ao ponto de Satanás dizer: se você me adorar, tudo isso aqui será seu. Quer dizer, o poder, a riqueza, o dinheiro. Se você está com fome, você pode transformar essas pedras em pão. Isso seria um tema de outra pregação, não? Mas hoje nós vamos meditar nesse contexto da Quaresma, mudança de vida, conversão. Muitos não se apercebem hoje da dificuldade que a humanidade se encontra, no sentido de, para obedecer o Senhor, o preço de uma vida em santidade, se ela não for compreendida no sentido de, muitas vezes, a pessoa de ter uma experiência com Deus, ser abraçado pela misericórdia, quando isso não acontece, é muito difícil a pessoa ter a disponibilidade de renunciar uma vida inteira de pecado, uma situação de pecado totalmente, né, que ela sabe que está, e colocar no lugar um seguimento de Deus profundo, autêntico, verdadeiro, na obediência, se ela não tem uma experiência com Deus. Sem essa experiência, muitas vezes é impossível a pessoa largar aquela vida de prazer, de pecado, de conforto, de comodidade, de que o pecado já se enraizou na sua vida. Como é que ela vai abrir mão de tudo aquilo sem uma experiência com o Senhor? É muito difícil. Então, por isso, a experiência com Deus é tão necessária. Por isso que temos que proporcionar às comunidades retiros espirituais, encontros em grupos de oração, ter momentos de profunda, não é, intimidade, onde o pecador e o Senhor se encontram. Nesse dia 6 de março, estará na nossa comunidade católica São Martim, aqui em Filadélfia, o pregador, meu amigo, Ironis Puldaro, no grupo de oração hoje em Filadélfia, sexta-feira, dia 6 de março, creio que 8 da noite, estará disponível para nós um momento extraordinário de pregação, de louvor, de adoração, na presença de Deus, e com a presença desse pregador tão querido da comunidade católica do Brasil e do mundo. Ironis Puldaro estará aqui dia 6 de março
em Filadélfia, na comunidade católica São Martim. Não percam. E também, aproveitando, o retiro de 24, 25 e 26 de abril. Será outra oportunidade, né, de um encontro com Deus mais profundo. Porque a necessidade de Deus ela é tão grande, tão fundamental, as pessoas entenderem, e ao mesmo tempo é tão desprezada, tão negligenciada, até muitas vezes por pessoas que têm a responsabilidade de evangelizar. Por isso, a situação das comunidades cristãs hoje é tão difícil. O Papa Bento XVI, anos atrás, falou aos consagrados, numa sala cheia de bispos, de padres, religiosos, na Praça de São Pedro, em Roma. Eu dizia: se o vosso serviço, se aquilo que vocês fazem por amor a Deus, não for com o fundamento de salvar as almas das pessoas, não serve para nada. Por outras palavras, se o que vocês fazem nas igrejas não tiver como fundamento a salvação das pessoas, não serve para nada. Olha que profundo. E hoje, aqueles que têm a responsabilidade de evangelizar, está na hora de levarem essa missão com responsabilidade. Senão, correm o risco de estar no grupo daqueles que vão dizer para Deus: Senhor, pregamos em Teu nome, fizemos isto em Teu nome, e aquilo, e eu era isso, e eu era aquilo. E o Senhor diz: afastai-vos de mim, não vos conheço. Eu penso que nesse momento é oportuno, e o Senhor me pediu, enquanto eu preparava esse momento, dar o meu testemunho de conversão. Conversão, mudança de vida, mudança de estado, de uma vida de pecado, para uma vida trilhando o caminho de Deus pela santidade. Isso é conversão. Sair do estado de pecado, grave ou leve, não importa. Sair do pecado para um estado de graça, aquilo que a Igreja Católica chama estado de graça, amizade com Deus, que começa, para quem não se confessa há muito tempo, eu te digo, meu irmão, minha irmã, corra imediatamente para o confessionário, pega no pé de um padre, faça uma boa confissão, arrependa-se dos seus pecados, peça ao Espírito Santo para te mostrar quais os pecados que você ofendeu mais a Deus. Faz uma pesquisa, pecados veniais, mortais, capitais. Faz uma pesquisa, faz um Google e faça uma boa confissão nessa quaresma. E assim saímos de inimigos de Deus, porque aqueles que vivem numa condição de pecado se tornam inimigos de Deus, para um estado de graça, de amor, de misericórdia e amizade com o Senhor e felicidade na presença de Deus. Conversão é um processo que termina quando morremos. Conversão, ela acaba quando nós morremos em Cristo. É um processo, é uma vida, é uma existência. Então, como eu dizia, eu vou falar o meu testemunho de vida, de conversão. Eu nasci em Portugal em 10 de julho de 1980, na cidade de Lisboa, Portugal. Cresci numa pequena comunidade chamada Merciana,
no Conselho de Alenquer, mais ou menos 40 minutos de Lisboa. Sou filho de comerciantes. Meu pai sempre trabalhou com carne, com açougue. E aos 9 anos meus pais se separaram e desde então que foi um tempo muito difícil na nossa família, então eu comecei a observar bem cedo a dureza, a dificuldade da vida. E entendi também que tinha que viver com muita responsabilidade, porque quando a gente tem uma família, né, destruída, no sentido de já não é mais o pai e a mãe junto, as crianças sofrem muito, né? E eu e meu irmão, a gente sofreu muito com essa separação. A gente, né, foi uma fase muito dura. E entrei na adolescência, né, apesar de sempre me considerar católico, mas totalmente afastado de Deus, dos seus caminhos. Estudei até 17 anos, mais ou menos. Quando eu terminei meu primeiro ano de high school em Portugal, eu decidi abandonar os estudos. Eu tive um ano muito mal na escola e decidi que eu não ia ficar gastando dinheiro nem tempo por um tipo de estudo que não me realizava. Então eu pensei, eu vou aprender a ser um bom açougueiro. E eu sabia, se eu fosse um bom açougueiro, eu ia ter um futuro bom. O comércio é uma coisa boa, né? E eu, desde jovem, já tinha o sonho de ter o meu próprio negócio, né? Então eu decidi, né, aos 19 anos, ir aprender de açougueiro. 17, perdão. Quando chegou mais ou menos 19, quando eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, eu tive que servir o exército por 6 meses em Portugal, que era lei, né? E pela dureza do que a gente passa, né, no exército, eu, após sair de cumprir o serviço militar, começou a aparecer umas dores de cabeça muito grandes, muito fortes. E quando eu fui nos médicos, né, eles falavam, não, isso é um estresse pós-traumático, né? A dureza do que vocês viveram no exército te deixou com um estresse pós-traumático, que passou depois por uma depressão. Então, quando eu entrei em depressão, eu tomava muito remédio, os remédios não funcionavam direito, né? E tinha casos de bipolaridade. Era uma depressão que ou ficava muito para baixo, ou eu ficava muito eufórico, né? Falava muita coisa, às vezes nem era verdade, mas pelo estado de euforia que os remédios davam, às vezes dava uma profunda tristeza, que só queria ficar deitado, ou uma profunda euforia, em que as pessoas viam que eu não estava no meu estado normal, né? Depois de vários meses fazendo tratamento, os remédios não funcionavam, tanto que a minha família chamou um outro médico de emergência e falou, já tem dias que nem levanta da cama. Aí eles mudaram os remédios, eu melhorei um pouco e decidi, eu vou vir para os Estados Unidos, vou ficar com meu pai um tempo. Meu pai já morava aqui há uns 12 anos. E eu vou ficar uns 6 meses lá para ver se eu melhoro, se tem um tratamento melhor lá. E vim para cá e gostei muito daqui. Eu achei, nossa, esse lugar é muito bom. E depois, quando eu fui no médico aqui, né, começaram o tratamento,
eu perguntei para ele, né, porque as dores que eu tinha de cabeça era algo tão incômodo, com uma pressão assim nessa área da cabeça que era insuportável, sabe? E quando eu fui no médico aqui, o médico falou para mim: olha, você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida, porque você tem uma depressão muito grave, essas dores aí que você tem, você vai ter que tomar remédio o resto da vida, né? Então quando eu saí daquele consultório médico, eu vim muito arrasado, né? Completamente arrasado, chorando, de tristeza. Eu lembro que nesse dia a igreja de Riverside, a igreja católica de Riverside, estava aberta. E eu entrei, ajoelhei. Depois de tanto tempo eu ajoelhei numa igreja. E falei para Deus: Senhor, me ajuda. E rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria. Fui embora. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a laranja me fazia sentir bem. A laranja dava uma sensação boa. A dor da cabeça, ela saía, ela aliviava. Nossa, uau! Aí eu comecei a comer 4, 5, 6 laranjas por dia. E eu mesmo fui reduzindo a medicação. E até ao ponto de não tomar mais remédio. Nunca mais voltei naquele médico. Mas eu entendi que a minha oração foi ouvida. Depois eu pensei: uau, minha oração foi ouvida. Aí eu comecei a ficar mais sensível, mais interessado com as coisas de Deus. E depois, nesse meio tempo, eu conheci uma menina muito linda. Uma menina chamada Daniela, que hoje é minha esposa. E aos poucos ela me falava: vamos na missa, vamos na igreja. Vamos. Aí nosso relacionamento começou a ficar sério, né? E eu vi que eu tinha encontrado a mulher da minha vida. Ela ficou grávida do nosso primeiro filho. As coisas começaram a acontecer, né? E até o ponto, já foi poucos meses do nosso primeiro filho nascer, a gente participou de um retiro. E nesse retiro foi a primeira experiência mais profunda com Deus. Quando eu experimentei Deus naquele retiro, foi algo tão profundo, tão forte, que é aquilo que eu falava: o pecador se encontrou com Deus. Eu, vindo de uma vida, de um passado distante, encontrei com o Senhor naquele retiro. E de me encontrar com Ele, de beber dessa fonte da graça, eu fui me interessando mais para as coisas da igreja. E até o dia, né, comecei a rezar mais, ter uma vida de oração assim, mais consistente. Na minha alma começou uma sede, que eu queria mais e mais e mais. Algo que me saciava, mas que não me saciava. Eu queria, em todos os encontros, todos os retiros que houvesse, até o dia que eu encontrei a pérola escondida no campo. Jesus na Eucaristia. A missa. Quando eu entendi a missa, eu estava no meu açougue, aqui em Filadélfia, mais ou menos 14 anos atrás. E eu ouvi uma pregação que falava: Santa Catarina de Sena viveu 14 anos só se alimentando do corpo e sangue de Cristo na missa.
aquilo entrou no meu coração como um fogo, um desejo de querer também ter essa fome de Deus. Eu nunca esqueço. Eu olhei para o rádio. Falei, como que alguém pode amar tanto a Deus? De dizer, Senhor, não quero mais nenhum alimento, a não ser o teu corpo e o teu sangue na missa. E quando ela sentia fome, ela ia onde o padre morava e dizia, Padre, tenho fome. E o padre ia na igreja e celebrava a missa. Que história extraordinária. Como outras histórias também de Padre Pio, o padre que carregou os estigmas de Jesus por 50 anos, foi marcado por um serafim nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado. E quando ele celebrava a Eucaristia, suas mãos jorravam sangue, numa quantidade que ele tinha que ter vários panos para enxugar o sangue que saía das suas mãos, dos seus pés. Que espetáculo do céu! O sacrifício de Cristo ali, atualizado no tempo em cada missa, de uma forma tão real. Padre Pio sentia as dores de Jesus na cruz. E chorava muito, muito, muito. Porque era uma dor real, latente. Imagina você sentir suas mãos furadas. Padre Pio viveu 50 anos com os estigmas de Jesus. Que sede de Deus! Quando eu descobri a igreja, quando eu descobri os sacramentos, quando eu descobri, meu Deus, como que eu posso passar um dia sem comungar o meu Senhor? Como que eu posso viver sem comungar o corpo e o sangue do meu Senhor? E não tenho vergonha de falar, tem dia que eu vou em 2 missas por dia. Ultimamente, como o trabalho aumentou, eu só estou conseguindo ir em 1 missa diariamente. Mas quando eu posso, eu vou em 2. Essa sede, esse fogo dura 14 anos dentro do meu coração. E posso vos dizer que não há nada na minha vida que mais me faz feliz, que é cada dia estar no altar de Deus, onde eu e o Senhor nos encontramos. Eu e o Senhor. Assim como pode ser você e o Senhor. Esse é o caminho da santidade. O caminho que nos apresentaram os santos da igreja. Nenhum santo foi santo sem um amor eucarístico profundo. Nenhum santo foi santo sem a missa diária. E Ele nos dá a santidade nos alimentando de Ele mesmo. Sua carne, verdadeira comida. Seu sangue, verdadeira bebida. Essa é a minha história. E aos poucos as coisas foram acontecendo. Hoje, a minha empresa, meus filhos, meus 3 filhos, sou um homem completamente realizado, feliz. Mas a minha felicidade depende exclusivamente do meu encontro com Deus a cada dia. Um dia sem missa para mim é um dia sem sol, um dia de muita chuva, frio. E um dia com a missa é um dia de primavera, de sol. Um dia você olha, contempla a criação, a beleza da vida. Mesmo quando as coisas ruins acontecem, eu sei que o Senhor está comigo, porque eu, mais que esteja perto dele,
tenho Ele dentro de mim. Algo que Santo Agostinho escreveu na sua conversão, Santo Agostinho ele escreveu: meu Deus, te busquei por tantos lugares, tantas religiões, te encontrei dentro de mim. Tarde te amei, tarde te amei, te encontrei, te busquei em tantos lugares, te encontrei dentro de mim. Que espetáculo, extraordinário. Conversando de Santo Agostinho, um homem mundano, pagão, bispo e doutor da igreja. Isso é o que Deus faz com aqueles que se colocam, mesmo com a sua miséria, em suas mãos. Santo Agostinho, de pecador público, pagão, a bispo e doutor da igreja. Olha a diferença. Maria Madalena, de prostituta, a Santa Maria Madalena. Paulo, de assassino, perseguidor dos cristãos, ao maior evangelizador que o mundo já viu. É isso que Deus pode fazer com cada um de nós. Cada um de nós tem uma história, um propósito, uma vida, que sendo colocada na vontade de Deus, pode gerar frutos de santidade para a glória de Deus. Quem faz é Deus, não é mérito nosso. Cada santo da igreja é uma face de Jesus. Cada santo da igreja é Deus mostrando: olha a minha obra, olha o que eu posso fazer com você. O que eu fiz com esse, eu posso fazer muito mais por você. Tanto que não existe um santo igual ao outro. Santidade é uma identidade, é uma história, é uma vida, é uma conversão, coração a coração, que acontece nesse encontro que eu vos falava com Jesus na missa. Esse encontro, quando você encontra Jesus dentro de você, dessa maneira real, absoluta, carne e sangue, alma e divindade entra na sua alma, entra no seu corpo, ela provoca essa mudança. Você consegue a força para resistir às tentações do inimigo, você cresce espiritualmente, você passa a ser uma pessoa espiritual e deixa de ser uma pessoa carnal. O que é uma pessoa carnal? Que se deixa levar pelos prazeres da carne, pelos prazeres mundanos. E por essa experiência tão profunda, você renuncia, você diz não a tudo isso para viver uma vida em Deus, na espiritualidade. Por isso, a santidade acontece na vida daqueles que querem Deus, que se colocam nas mãos de Deus, que se deixam moldar de Deus, por Deus. E, como eu dizia, cada pessoa tem uma história. Veja, Paulo era um assassino. Paulo era uma pessoa totalmente perdida. E se tornou o maior evangelizador que o mundo já viu. Que exemplo extraordinário. Veja o que o Senhor pode fazer com a sua vida. Entenda o que o Senhor pode fazer com a sua vida. Não é força sua, não é mérito seu, é dele. Basta você querer, desejar. Então esse foi um pouco da minha história, né? Falando de conversão, voltando às leituras, o perdão, né? Uma das condições para termos o perdão de Deus é perdoar os outros.
Eu sei que é difícil. Eu não disse que era fácil. Mas muitos de nós temos que entender o que é perdoar. O que é perdoar? Significa que aquela pessoa que me fez mal, que me machucou, que me maltratou, que me traiu, que me prejudicou, que me roubou, que eu agora vou ter que ser o melhor amigo da vida dessa pessoa, que eu vou ter que conviver abertamente com essa pessoa, que eu vou ter que ser hipócrita, dizer que eu amo, que eu gosto dele, que... Não, isso não é perdão. Perdoar não é isso. Lógico que você não vai esquecer, mas a primeira condição do perdão é você abrir mão do seu desejo de vingança. Quando você perdoa aqueles que te feriram, você abre mão de qualquer sentimento de vingança, de querer, de retaliar, de dar o troco nessa pessoa que te feriu. Primeira coisa. Depois, colocar essa ferida nas mãos do Senhor. Senhor, eu tenho meu coração ferido, essa pessoa me machucou, eu desejo perdoar, mas Senhor, cura essa ferida dentro de mim. Eu não quero sentir ódio dessa pessoa. Eu não quero ressentir. O que é ressentimento? É voltar a sentir a mesma dor que a pessoa provocou uma vez. Aí fica, se você tiver ressentimento, você vai estar sentindo uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, às vezes só de olhar a pessoa, você vai sentir aquela mesma coisa, aquele pecado, aquele sofrimento que você passou só de ver a pessoa. Então o que é que nós precisamos? Cura. O Senhor nos curar. Você pedir a Deus, Senhor, eu não quero sentir essa coisa, esse sentimento ruim. Senhor, cura do meu coração. Eu entrego a Ti a justiça. Eu entrego a Ti a vingança. Eu confio em Ti, Senhor. Tira isso dentro do meu coração. Eu quero olhar para essa pessoa e saber e entender que essa pessoa, pecadora, assim como eu também sou pecador, ela cometeu um erro, mas é o Senhor que vai fazer a justiça, não eu. Ao Senhor pertence a vingança, diz a palavra de Deus. Então, você vai olhar a pessoa, vai lembrar do que ela te fez, mas ao mesmo tempo você fala, Senhor, a Ti pertence a justiça, a Ti pertence a vingança. Eu não quero nenhum tipo de sentimento negativo no meu coração, porque o meu coração é um templo sagrado, onde mora o amor de Deus. Quando nós nos colocamos desta forma, você olha a pessoa e você lembra, ao Senhor pertence a vingança, ao Senhor pertence a justiça. Que o Senhor tenha misericórdia da alma desse infeliz. E você vai ver, você proclamando isso, você vai olhar para aquela pessoa, qualquer outra pessoa. Não quer dizer que você tenha que conviver com ela, porque às vezes a pessoa nem se arrependeu do mal que fez. Mas você está livre de carregar esse sentimento. Você é templo de Deus. E no templo de Deus não pode haver ódio, não pode haver ressentimento, não pode haver desejo de vingança, porque isso nos faz mal, nos fere. Então perdoar passa exatamente por isso. Você dar a Deus a justiça, você dar a Deus a vingança do seu sofrimento, daquilo que você sofreu, foi vítima, e acredita que quando Deus faz a vingança e a justiça, é muito melhor qualquer coisa que nós pudéssemos fazer. Tenho isso como experiência na minha própria vida. Todos aqueles que me traíram, que me machucaram, que me maltrataram, que me roubaram,
pode até tomar um certo tempo, mas você vê a justiça agir e rápido, porque Deus é justo. E o Deus que eu conheço, que eu confio, ela é um Deus que faz a justiça mesmo. Então, às vezes, nós, se não perdoarmos, não deixarmos Deus tomar conta da situação, é uma das coisas, às vezes, se tornam mais difíceis. É uma das coisas que pioram. Quando nós não perdoamos, quando nós não abrimos mão da vingança, é onde vem as brigas, onde vem os crimes, onde vem assassinatos, onde vem tanta tragédia, porque você não deixou Deus fazer a justiça. Você quis você mesmo fazer a justiça. Aí o cara te enganou, te roubou, te enganou. Você vai lá querer brigar, você vai lá querer... Existem as leis. Existe a lei que está à disposição, mas às vezes não funciona. Eu sei que é revoltante isso. Mas, se a lei não age, vou fazer o quê? Vou fazer uma besteira por orgulho? Ou vou lá brigar com a pessoa? Ou vou lá e a pessoa perde a cabeça, faz um crime, não é? Pior ainda, às vezes dá um tiro na pessoa. Não é? Então, por isso, se nós não perdoarmos a quem nos fez mal, tão pouco o Senhor nos perdoará daquilo que nós fazemos mal para os outros também. Entenderam? Então, nesse tempo de conversão, é tempo de perdoar, é tempo de se entregar, se abandonar nas mãos de Deus. Esse tempo de conversão, ela é, nessa quaresma, aproveita a oportunidade desse hoje, esse dia maravilhoso, o dia que Deus fez para nós, de se apaixonar por Deus. Se apaixona por Jesus. Se entrega nas mãos de Ele, porque tudo é do Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos por teu imenso amor, tua imensa glória.